Muito bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez, depois de uma semana com bastantes acontecimentos, né? Tivemos aí revelado nosso próximo presidente, nosso próximo governador, né? Depois os gremistas sofreram aquele trauma na arena. Os colorados não sofreram trauma nenhum, porque eles já não disputam nada faz tempo, né? Então, para eles foi só uma semana comum. Depois, sexta-feira, tivemos aquele dia de comunhão gostoso, lá na Palavra da Vida. Realmente, aquilo é um pedacinho do céu, né? Eu estava olhando as crianças brincarem lá, aquilo para elas, então, é o ápice, né? Um paraíso. Mas não se enganem, no céu não vai ser só diversão, a gente vai trabalhar também, né? Achei que a gente vai ficar tocando arpinha lá e brincando, jogando bola, vai ter trabalho também, né? O Senhor é um Deus que trabalha, até hoje, Jesus falou. E a gente vai continuar trabalhando lá também. Mas sem o ardor da maldição do pecado sobre o trabalho, né? Mas foi realmente muito bom. Nós somos muito gratos aí pela liderança da igreja, os diáconos que organizaram para nós tudo aquilo. A gente procura não falar nomes específicos, mas Gustavo sempre se desdobra nesses eventos da igreja, né? Para cuidar da comida, do local. Então foi realmente muito bom. Na próxima ocasião, você que não pôde estar nessa, por favor, não falte. Vale muito a pena. Ok? Mas vamos então abrir nossas Bíblias de novo lá em 2 Timóteo, versículo 20 até o 26. Nós estamos nessa série de pregações expositivas na segunda epístola de Paulo a Timóteo, guardando e transmitindo fielmente o Evangelho. Nós temos o hábito aqui na Igreja Batista Esperança de pregar em sequência os textos da Bíblia, né? Escolhemos um livro, então vamos do início até o final. Agora nós estamos chegando no final do capítulo 2. E coube a mim, no dia de hoje, pregar sobre esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 20 ao 26. Vasos de honra para toda boa obra. Vamos então ler. Você que trouxe sua Bíblia aí, ou no seu aplicativo. Do versículo 20 até o 26, vamos ler de novo. Diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é suficiente, Pai, para nos santificar, para trazer a nossa salvação, Pai, para nos abrir os ouvidos, Senhor, da fé, Pai. Por favor, Senhor, se alguém aqui ainda não Te conhece, Deus, que possa ter um encontro definitivo contigo hoje, Deus. Se alguém aqui está em pecado, Pai, que possa abandonar o pecado, Deus. Todos aqueles que vieram sedentos pela Tua palavra, trazidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, possam sair daqui cheios de Ti, Pai. E nos ensina, Deus, o que Tu tens para ensinar a Tua igreja hoje. Para a Tua glória, Senhor, que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Bom, nós então estamos finalizando esse segundo capítulo da segunda epístola a Timóteo. A segunda epístola a Timóteo é uma das 3 cartas pastorais que Paulo escreve, 2 a Timóteo, 1 a Tito, a esses jovens pastores, discípulos dele, que estavam agora se vendo sozinhos no campo onde eles tinham que ministrar a palavra. Tito foi escrito quando Tito estava em Creta, né, e lá ele deveria estabelecer, então, na ilha de Creta, os presbíteros, na igreja que Paulo havia plantado. E agora, na segunda epístola a Timóteo, Paulo está preso, na sua segunda prisão, sabendo que está chegando os seus últimos dias. Timóteo está num momento bem difícil do seu ministério e está lá sozinho. E Paulo, então, escreve essa carta para instruí-lo. Mas muito mais do que isso, essa carta aqui é uma carta para que Timóteo também possa instruir os futuros pastores.
E é uma carta que se tornou referência para os pastores de toda a história da igreja. Depois de abordar, na segunda epístola de Timóteo, o ministério da palavra, as imagens de soldado, atleta, lavrador e obreiro, Paulo agora usa a imagem de utensílio, de vasos dentro de uma grande casa. O soldado não deve se envolver em negócios desta vida, a fim de satisfazer aquele que o arregimentou. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador participa dos primeiros frutos. O obreiro deve apresentar-se a Deus como alguém do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Por fim, dentro de casa, deve haver vasos de honra para toda boa obra, preparados, santificados para toda a boa obra. Hoje nós vamos ver 3 pontos sobre os vasos de honra na casa de Deus. 1, que os vasos de honra são encontrados na igreja e são forjados em comunhão com a igreja. 2, os vasos de honra buscam a sua própria santificação. E 3, a sua grande obra é fazer discípulos. Então vamos começar, obviamente, pelo ponto 1. Vasos de honra encontram-se na igreja e são nela, na igreja, forjados. No versículo 20 fala, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. A grande casa que Paulo está falando aqui é a igreja de Deus, é a igreja visível. E ele está dizendo que ali, há sim utensílios de madeira e de barro, também, que são aqueles utensílios na casa que são usados para motivos mais ignóbeis, ou para ficar na copa, na cozinha. Os utensílios de prata e de ouro são para ocasiões especiais, ou para serem usados somente pelo Senhor da casa. Mas Paulo está chamando a atenção. Na casa de Deus, há vasos de prata e de ouro, de barro e de madeira. Romanos 9, 21 e 25, Paulo também usa essa imagem do vaso. E ele diz que o oleiro tem direito sobre a massa para fazer o que quiser do barro. Ele de novo vai falar. Vasos de barro, de honra e de desonra, de ira e de misericórdia, a fim de fazer conhecida a riqueza da sua glória. A igreja visível e a igreja invisível são 2 coisas diferentes. Na igreja local, essa que nós vemos com os nossos olhos, nós temos, como Paulo está falando aqui, esses vasos de honra e os vasos de desonra. É uma realidade que nós temos. E isso se encontra em denominações, se encontra em igrejas locais. Não há como escapar disso. Mas a igreja invisível, essa sim, essa é aquela que habita na eternidade e que é formada pelos crentes de todos os tempos e de todos os lugares. Desde Abel, lá em Gênesis, até aqueles crentes que serão salvos no dia que o Senhor Jesus voltar. Todos esses, inclusive nós, aqui, somos parte da igreja invisível, aqueles que são realmente salvos. E é interessante que se você olhar um pouquinho antes do texto que nós lemos, Paulo fala para Timóteo que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não cabe a nós ficarmos julgando quem é realmente salvo e quem não é. Nós cremos em membresia regenerada, né? Quando nós fazemos aqui o curso para membresia e depois das entrevistas, nós procuramos achar evidências realmente de conversão dos irmãos para se tornarem membros, mas nós não temos como acertar 100%, porque só o Senhor realmente conhece 100% dos que lhe pertencem. Nós fazemos o máximo para não corromper a igreja de Cristo com vasos de desonra, mas Jesus falou que é inevitável que isso aconteça, e ele fala isso naquela parábola do joio do trigo que você deve conhecer, que diz que outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio
atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, na igreja visível, essa que nós vemos com nossos olhos, haverá o joio. O joio e o trigo são muito parecidos. Quando eles estão crescendo, é impossível, praticamente impossível dizer o que é o que. Mas quando eles amadurecem, o fruto é diferente. E fica muito claro o que é joio e o que é trigo. Então, aquele que colhe pode tirar o joio, amarrar num feixe e jogar para o fogo. Isso acontecerá no tempo da colheita, no dia do Senhor. Na epístola a Timóteo, Paulo compara a igreja não ao campo que Jesus está fazendo a ilustração nessa parábola, mas a uma casa com vários utensílios. E ao invés de falar de joio e trigo, ele fala então sobre vasos de honra e de desonra. Isso nos mostra algumas coisas. Já nos deixa muito claro. Primeiro, a igreja não é perfeita. E tem no seu meio pessoas que estarão, ou melhor, tem no seu meio pessoas que não estarão conosco na eternidade. Segundo, apesar de haver esses vasos de desonra e o joio no meio da igreja, a igreja é onde os salvos estão. Apesar da imperfeição, apesar dos problemas, é ali que o trigo está, é ali que os vasos de honra estão. Paulo está instruindo Timóteo a como deve ser o ministro da palavra. Então, logo, se na igreja existem esses vasos de desonra e de vasos de honra, e principalmente os vasos de honra, então aqueles que irão ou que virão a ser ministros do Senhor estão também nessa grande casa. Esse é um ponto importantíssimo. Aqueles que estão se preparando para o ministério, aqueles que estão se sentindo vocacionados, aqueles que dizem que almejam o episcopado, nas palavras de Paulo, essa pessoa obrigatoriamente está na casa de Deus, junto com a igreja, em comunhão com os irmãos. Em Hebreus, nós lemos essa exortação: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse versículo nos mostra a importância e a urgência da congregação na vida de cada irmão, na vida desses vasos de honra que são chamados para ministrar a palavra. A igreja é um instrumento de santificação e aperfeiçoamento dos crentes. E veja, mais uma vez, que Hebreus diz: façamos admoestações, encorajamento. Às vezes a gente gosta de relacionar a admoestação a simplesmente aquele moralismo duro, né? De ficar de correção. Não, a admoestação também é encorajamento. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor. Aquele dia quando o trigo e o joio serão separados. Esse dia está chegando. E nós devemos continuar em comunhão com a igreja, com a congregação local, para continuarmos sendo santificados pela palavra e pela comunhão. E aqui, quando ele fala isso, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ele dá esse senso de urgência. É urgente. Não deixe de congregar como alguns têm feito. Vão à igreja, estejam em comunhão, encorajem-vos uns aos outros. O dia do Senhor está chegando. É urgente. É urgente. Talvez você possa ter tido algum trauma numa igreja, alguma mágoa, alguma dificuldade, memórias ruins. Como eu estou falando aqui, a igreja não é perfeita. O inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E até aqueles que são salvos, que são trigo, que são vasos de honra, também erram. São pecadores salvos pela graça, que estão se aperfeiçoando. Mas estão lá, buscando a santificação na casa de Deus. Portanto, o primeiro ponto: o vaso de honra é encontrado na igreja e é purificado na comunhão da igreja, congregando com os irmãos que vão admoestá-lo e santificá-lo. Lá se encontra o vaso de honra. Segundo lugar, os vasos de honra buscam a sua santificação pessoal. Lá no verso 21, você que está com a sua Bíblia aberta ainda pode ver: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros,
Veja só, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. As quais erros que ele se refere? Pois ele está falando, se purificar destes erros, então algo que ele já falou. Se você olhar nos versículos anteriores, que nós estudamos na semana passada, ele fala ainda, mais uma vez, sobre a questão de cuidar da maneira como se fala as coisas e do que se fala. Ele vai dizer lá, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A linguagem deles corrói como câncer, entre os que se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Veja bem, falatórios inúteis, falatórios profanos, heresias, coisas que não edificam a igreja e que ainda desviam a igreja da verdade. Esses são os erros que Paulo está falando que a igreja deve se purificar e não deixar que aconteça. No versículo 22 ele diz para fugir das paixões da mocidade. Veja, muitas vezes a gente pensa que quando se fala em paixões da mocidade nós estamos falando de apenas impureza sexual, ou de avareza, ou pela gana de status e poder. Mas a gente tem que entender esse contexto aqui que está sendo falado. Com certeza, tudo isso Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Mas uma paixão muito comum da mocidade é querer ganhar as coisas à força. Essas discussões inúteis. Então, o vaso de honra, ele deve fugir das paixões e repelir questões insensatas e absurdas. A Bíblia alerta para todos esses perigos das paixões da mocidade. E Paulo aqui destaca 2 vezes no mesmo capítulo o problema dos falatórios inúteis. Questões insensatas, absurdas, que geram contendas. E nós sabemos, irmãos, que para virar briga no falatório é muito fácil. Nós vivemos nos tempos da rede social, né? Como é fácil começar uma briguinha. Alguns já postam lá dizendo que comece a treta, e aí põe a postagem. Não é isso que muitos fazem? Né? Nossa esperança não está na política, não está no nosso governante. Nós podemos conversar sobre isso, colocar nossos pontos de ideia, mas não é algo que vale a pena para o cristão brigar. Por futebol, já existiram assassinatos por causa de briga de futebol. Coisas inúteis. Quando passa da brincadeira, quando aquele que... É fácil você você filtrar você mesmo as suas ações. Você brinca com as pessoas, quando as pessoas brincam contigo você ficou nervoso, sabe que o teu falatório já está indo para a inutilidade. Em qualquer assunto isso. Em qualquer assunto. O jovem tem essa tendência de se mostrar mais sábio, mais conhecedor da palavra do que os outros. E às vezes briga por questões doutrinárias que não são essenciais à igreja. Às vezes a pessoa conhece uma nova doutrina e quer forçar a goela abaixo de todo mundo, esquecendo que ele também teve um tempo de maturação, de assimilação daquilo que foi ensinado. Mas não, ele é o sabichão. Agora todo mundo tem que se dobrar ao conhecimento dele. A questão aqui não é que um ministro não pode tocar em assuntos controversos, mas é que ele, quando fizer, deve fazer para defender a verdade do Evangelho. Para alertar uma mentira que está sendo ensinada. Aí vale a pena brigar. Para ensinar, edificar a igreja nos fundamentos bíblicos. João Calvino diz sobre esse texto que Paulo, ele qualifica esses falatórios, essas conversas de tolas, visto que soam destituídas de instrução, ou seja, em nada contribuem para o crescimento na piedade.
por mais que ofereçam uma boa oportunidade para exibição de inteligência. Só somos realmente sábios quando somos visando a um bom propósito, e esse fato merece nossa cuidadosa atenção. John Stott, falando ainda sobre esse trecho, nos ensina o que, pois, está sendo proibido a Timóteo e, através dele, a todos os servos e ministros do Senhor hoje. Não podemos concluir que seja uma proibição contra todo tipo de controvérsia. Quando a verdade do Evangelho estava sendo cruelmente atacada, o próprio Paulo tornou-se um ardoroso controvertista, a ponto de resistir Pedro face a face em público. Gálatas 2, 11 a 14. Além disso, nas próprias cartas pastorais, ele insiste com Timóteo e Tito para que guardem o sagrado depósito da verdade e que lutem por ele. Todo cristão deve, em certo sentido, combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12 e 2 Timóteo 4,7, procurando defendê-la e preservá-la. O que nos é proibido são as controvérsias que em si mesmas são insensatas e sem sentido, com o efeito de provocar contendas. Elas são insensatas ou fúteis por serem especulativas. Pela mesma razão, são também insensatas, literalmente sem instrução, ou até indisciplinadas, pois vão além da Escritura e não se submetem à disciplina intelectual que a Escritura deveria impor. Elas, inevitavelmente, também produzem contendas, porque, ao se abandonar a revelação para se dar asas à especulação, também se perde o referencial, que representa uma autoridade aceita por todos, e se fica sem ninguém para apelar por justiça. Acaba-se caindo num puro subjetivismo, e assim em argumentos sem proveito, onde a opinião de um só é tão boa ou tão má quanto a de outro, se ao menos a igreja tivesse prestado atenção a esta advertência. A combinação de especulações não bíblicas com polêmicas despidas de amor tem causado grandes danos à causa de Cristo. Veja o que ele diz. Asas da especulação. Se perde o referencial, que representa uma autoridade aceita por todas. Qual é a única autoridade que nós temos na igreja? As Escrituras. Quando nós estamos conversando sobre as Escrituras, nós temos um referencial. Dizer, não, é isso que a Bíblia ensina. Não é porque eu estou dizendo, não é porque fulano está dizendo, mas é porque o Senhor falou através da sua palavra. Quando nós colocamos a Bíblia acima das nossas opiniões, nós fechamos a porta para essas contendas que surgem de falatórios e de exibicionismo inútil. Lembramos também lá em Tiago que nós não devemos, muitos entre nós, tornarmos-nos mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas para o inferno. Veja que advertência. Veja a seriedade de controlarmos aquilo que falamos, de controlarmos as nossas brincadeiras, de controlarmos as nossas discussões, de saber escolher bem a briga que vamos brigar. Aquilo que você fala revela o seu coração, que a boca fala do que está cheio o coração. Onde está a sua esperança? Onde está a sua alegria? Por que você tem trazido contendas? Por que você tem se metido em brigas que não refletem a esperança que você tem em Cristo Jesus? Os vasos de honra, eles se purificam, evitando esses falatórios e essas contendas sem sentido e que não edificam para a verdade. O vaso de honra, ele também deve seguir alguma coisa. Ele deve fugir das paixões e repelir questões insensatas. E os vasos de honra devem seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração sincero.
Paulo manda Timóteo fugir das paixões da mocidade. Em contrapartida, ele manda também seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Nós poderíamos ter uma pregação só para falar sobre esses pontos, sobre a justiça, a fé, o amor e a paz. Mas eu quero chamar a atenção aqui apenas para duas coisas. Primeiro, que a palavra seguir aqui, ela é usada como sinônimo de perseguir. É a mesma palavra que Paulo usa para dizer que estava perseguindo os cristãos. Perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Veja o contraste que há com fugir. Fugir e perseguir. Tanto fugir como perseguir nos dá um senso de necessidade extrema. Você foge do perigo, que é invencível, que você não pode lutar, e você persegue alguém que está provocando um perigo, ou persegue alguma coisa que é de urgência, de necessidade urgente. Ao mesmo tempo que Paulo manda Timóteo fugir das paixões, repelir as questões sensatas e absurdas, ele manda perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração sincero. Mais uma vez, senso de urgência. Você deve perseguir, foge daquilo que não presta e persegue rápido aquilo que você deve fazer. E o segundo ponto é que a justiça, a fé, o amor e a paz deve ser seguida ou perseguida com os que de coração puro invocam o Senhor. Em outras palavras, evita a companhia desses faladores. Olha as evidências de vida. Evita a companhia daqueles que não edificam a igreja com suas ações e palavras. Busca essas coisas com aqueles de coração que com coração sincero invocam o Senhor. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente amam o Evangelho, aqueles que estão buscando se santificar de fato. As más conversações corrompem os bons costumes, ou, como outras versões dizem, as más companhias. Você está tentando fugir das paixões da carne, está tentando fugir de contendas inúteis, e você vai andar com pessoas que fazem essas coisas. Você não vai conseguir. Você deve buscar a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração sincero, invocam o Senhor. Nós temos aqui, mais uma vez, Paulo mostrando como é importante aquilo que você fala e ensina seja praticado. Hernandes Dias Lopes nos diz que os vasos de honra precisam buscar a pureza doutrinária, bem como a pureza moral. Aqueles que assim procedem são santificados para toda boa obra. E ele vai falando sobre a vida do ministro. A vida do ministério, ou do ministro, é a vida do ministério. A vida do pregador é a vida da sua pregação. A vida do líder é a vida da sua liderança. Não se podem separar o ministério da vida, a teologia da ética, a doutrina da moral e o credo da conduta. Foge das paixões e persegue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os de coração puro invocam o Senhor. A vida do pregador é a sua pregação. As suas companhias vão influenciar a sua pregação. Aqueles com quem ele anda vão ter influência sobre aquilo que ele aprende e ensina. Então é importante que o vaso de honra deve buscar também a sua santificação pessoal, fugir das paixões e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Terceiro ponto, a grande obra, ou a grande boa obra dos vasos de honra é fazer discípulos. Paulo quer mostrar aqui que a grande boa obra é pregar e ensinar a palavra para arrependimento de pecados. Veja ali, a partir do versículo 24,
diz que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Talvez se tiver o carregador aqui, não sei se está desconectado. Ah, está ali então, perfeito. Então veja que Paulo, ao final desse trecho que nós lemos, ele demonstra que tudo o que ele está instruindo Timóteo é para cuidar dos seus discípulos. É para trazer arrependimento aos seus discípulos. É para instruir os seus discípulos. Tudo o que Timóteo fala, tudo o que Timóteo faz, a maneira que Timóteo age, aquilo que ele persegue, deve ter o objetivo de trazer o arrependimento àqueles que estão em pecado. Paulo está preocupado com o discipulado dentro da igreja. Ele está apontando e relembrando a Timóteo que a missão da igreja é fazer discípulos. E como que se faz discípulos? Proclamando o evangelho e ensinando tudo aquilo que o Senhor ordenou. É o que Jesus falou na sua grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo que o vaso de honra faz na casa do Pai visa o amor às almas, visa ganhar almas, a edificá-las. Tem o objetivo de edificar a igreja. A fé vem pelo ouvir. E o que nós temos dado para que as pessoas ouçam? E veja, o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve, o Senhor opera a fé. E a palavra de Deus é que nos faz ouvir. E é interessante que ao mesmo tempo que a palavra de Deus traz fé e arrependimento, o arrependimento nos traz sede da palavra de Deus. Quando existe salvação, existe um ciclo virtuoso de arrependimento, palavra, arrependimento, arrependimento, sede por mais palavra, mais arrependimento, mais palavra e a purificação e a santificação. Paulo está demonstrando a Timóteo que é por meio de seus servos, vasos de honra, pregando e ensinando com brandura e mansidão, que o Senhor salva e santifica. John Stott também ensina que este é um bom exemplo do forte elo com que a Escritura sempre une o moral e o intelectual. Todo mundo sabe que a fé condiciona o comportamento, mas poucos se apercebem disso, de que o comportamento também condiciona a fé. Assim como a violação da consciência conduz ao naufrágio, na fé, 1 Timóteo 1,19. Assim também o arrependimento dos pecados conduz a um conhecimento da verdade. Somente Deus pode libertar de um tal cativeiro, em que homens são tanto apanhados em armadilhas como drogados pelo diabo. E Deus o faz, dando-lhes arrependimento para o pleno conhecimento da verdade. Contudo, ele efetua o resgate através do ministério humano de um de seus servos. Vasos de honra, o qual evita as questões loucas e ensina com amabilidade, paciência e mansidão. Essa é a grande boa obra dos vasos de honra. Proclamar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar tudo o que o Senhor tem guardado, ou tem nos ensinado a guardar. Os vasos de honra se encontram na casa de Deus, são forjados na comunhão, sendo ensinados pelos outros irmãos. Os vasos de honra, eles fogem das paixões, fogem das questões loucas e insensatas, perseguem a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, porque sabe que Ele tem uma grande boa obra, que é buscar os perdidos e fazer discípulos. Vamos para algumas aplicações. Em primeiro lugar, irmão, não fique de fora da comunhão da Igreja de Cristo. Como nós falamos aqui, você pode ter tido
dificuldades numa igreja, pode ter tido mágoas, um tempo ruim em algum lugar. Mas a igreja é o local onde o povo de Deus se reúne para se santificar. Pessoas imperfeitas, ainda sendo santificadas. A salvação e a santificação são dois aspectos do plano de redenção para a humanidade. Ele nos salvou de uma vez por todas, mas ele está nos santificando. É um processo. E quando o irmão pisar na bola contigo, quando o irmão te machucar, seja paciente, ele também está aprendendo. Talvez algum de vocês tenha visto um filme que foi lançado esse ano. É um nome bem estranho. A Sociedade Literária da Torta da Casca de Batata. Esse é o nome de um filme. Esse filme mostra a invasão nazista na ilha de Guernsey. É uma ilha britânica que fica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. E quando os soldados alemães chegaram lá, eles proibiram que aquele povo cultivasse animal, porque eles pegaram todos os animais para eles, para alimentar os soldados. E eles mandaram, então, que os fazendeiros plantassem literalmente batata. Né? E acontece que um desses fazendeiros que teve os porcos roubados pelos soldados alemães estava um dia comendo uma sopa de batata. Né? E por baixo da porta dele veio um bilhete pedindo que trouxesse a faca de açougueiro, com as iniciais A e E, que era o nome das personagens lá, Amélia e Elizabeth, que era a vizinha deles, era uma senhora viúva e a sua filha. E ele pegou a faca dele de açougueiro, levou para casa e aquelas mulheres mostraram para ele um porco que elas haviam escondido dos nazistas. E resolveram fazer então ali um jantar. Né? E mataram um porco, assaram aquele porco. E quando estavam ali aproveitando aquele aroma gostoso do porco assado, o narrador, que é o próprio fazendeiro, fala o seguinte: nós estávamos com fome, mas foi Elizabeth que percebeu do que estávamos realmente famintos, por conexão, companhia de outras pessoas, por comunhão. Eles então no filme decidem convidar outros vizinhos, um deles o Sr. Eben, que é o gerente lá do posto de correio da cidade, e o Sr. Eben traz então uma torta de batata e casca de batata, por isso o nome do filme. E ele continua falando sobre aquela noite que eles tiveram. Nós nos conhecemos um pouco, é claro, vizinhos, mas não tão bem assim. Era Elizabeth que tínhamos em comum, aquela que mandou trazer a faca. Por poucas horas, ela nos trouxe juntos, ela nos fez esquecer os alemães, esquecer tudo o que havíamos perdido, para nos lembrar de nossa humanidade. Esse é um filme de pouco mais de 2 horas. Essa cena acontece no início, antes dos 20 minutos. Mas essas são, sem dúvida, as linhas mais importantes de todo o filme. Porque apesar de o trama se desenrolar bastante complexo depois disso, resume o drama das pessoas que depois do trauma da guerra buscam conexão, a comunhão e o amor. As consequências da guerra. A guerra tira a liberdade. A guerra traz limitações, traz fome, separa pessoas. E nós vivemos uma guerra espiritual por causa do pecado. O pecado faz o mesmo conosco. O pecado nos separou de Deus. O pecado tirou nossas conexões. O pecado tirou a nossa comunhão íntima com os irmãos. Nos priva de muitas coisas, da qual sentimos fome e necessidade. O trabalho ficou árduo por causa do pecado. Existe a dor. Mas existe essa coisa, que é o principal problema, a principal consequência do pecado. A falta de comunhão. A falta de conexão com as pessoas. E você sabe que estando fora da igreja, você está fora dessa comunhão. Você pode estar buscando, talvez, aquele porco assado. Mas quando você estiver sentindo o aroma daquele porco, pronto ali para ser saboreado, você vai sentir o vazio. De que você está longe de Deus. De que você está longe da comunhão dos irmãos.
Jesus é essa pessoa que nos une. Jesus é a pessoa principal do trama da narrativa bíblica. É Ele que percebe a nossa fome. E é Ele que, mais que tudo, percebe que estamos famintos de comunhão. Portanto, irmãos, não importa o que tenha acontecido na tua vida, congregue. Não fique de fora da comunhão da Igreja de Cristo. É somente nessa comunhão que nós estaremos satisfeitos plenamente. A mesa da comunhão. Jesus falou na ceia que ele não haveria de beber do fruto da videira até que novo bebesse no reino do Pai, no reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, um grande casamento entre o noivo, o Senhor Jesus, e a noiva, a sua igreja, e isso será comemorado com um grande banquete. É a mesa da comunhão. Essa sexta nós tivemos a mesa da comunhão, né? Ficamos o dia inteiro lá, comendo, papeando. É a mesa da comunhão que você está perdendo se você está fora da igreja. Volte para a comunhão. Volte para a casa de Deus. Segundo, busque a sua santificação pessoal. Busque a sua própria santificação pessoal. A Bíblia ensina que nós devemos estar sempre buscando, sempre em oração, orar sem cessar, que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está lá em Hebreus 12:14. Por que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Porque a santificação é o processo automático que começa na vida de quem foi salvo. Se você é salvo, você vai se santificar. Como que você se santifica? Em comunhão com a igreja, leitura da palavra, meditação, oração. Tem um aspecto comunitário da santificação, que eu falei aqui bastante já, mas você também deve buscar o seu tempo a sós com Deus. Você deve fazer as suas escolhas corretas. Você deve saber onde pisar, onde colocar os olhos, onde pegar, onde ir. Como começar o seu dia na presença de Deus. Se o seu dia é muito complicado, acorde mais cedo. Existe uma frase que diz que Lutero, agora alguns falam que é 2 horas, outros dizem que é 3 horas, mas Lutero teria dito que o dia dele é muito ocupado para ele orar menos que 2 horas por dia. Veja a proporção dele, que ele tem um senso de proporção, de necessidade de oração. Quanto mais ocupado, mais tempo de oração. E nós tendemos a fazer o contrário, né? Eu não consigo tempo para meditar, para ler a palavra, meu dia é muito ocupado. Por isso mesmo é que você deve separar mais tempo para o Senhor. Terceiro, a igreja deve ser criteriosa com a escolha de seus ministros. Tito 1, de 7-9, diz que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É exatamente isso que Paulo está falando a Timóteo também. Ele deve ser brando e manso para trazer arrependimento àqueles que estão presos pelo diabo. E essa mesma exortação que ele fala aqui sobre o bispo, o presbítero, está lá também em 1 Timóteo. Agora, se você parar para perceber essas qualificações do ministro, elas nada mais são do que as qualificações de um crente maduro. Tudo isso que Paulo fala sobre os ministros da palavra e tudo que Paulo exorta aqui para os vasos de honra, em que ele está ministrando a Timóteo como que deve ser um pastor, serve para cada crente. Porque o ministro da palavra, o presbítero, é um crente maduro com dom de ensino. É só isso? É.
É isso. E é importante você saber isso por 2 motivos. Porque o pastor, o seu pastor, não é uma pessoa que está acima de ti espiritualmente. A autoridade da igreja está nas escrituras, não em uma pessoa. Ele tem, a Bíblia dá aos pastores e presbíteros um papel de liderança que deve ser respeitado, de dupla honra. Mas nada que o Senhor exige do pastor, do presbítero, não deve ser cobrado também do membro comum. Membro comum, entre aspas, né? Não existe membro comum. Todos nós somos filhos de Deus, ovelhas do Supremo Pastor. E aqui nós temos 2 coisas importantes. Prestar atenção nesse critério que a palavra dá. Porque quando a igreja impõe a mão com precipitação, traz muitos problemas. Muitos problemas. Crentes imaturos entram nesses falatórios inúteis. Crentes imaturos dão mau testemunho. Crentes imaturos não amam as ovelhas como deveriam amar. Não amam a palavra, muitas vezes, como deveriam amar. Caem no pecado do orgulho. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que, às vezes, a igreja também deixa de reconhecer os irmãos que têm o dom de ensino por esperar coisas que a Bíblia não exige. E aí esse é um grande problema, porque você está parando pregadores que têm o chamado para pregar o Evangelho e que Deus separou para esse ministério. E eu falo isso não somente em relação a pregadores, a pastores, a qualquer dom. Efésios nos ensina que o Senhor distribuiu dons para a edificação da igreja, para a edificação mútua. E a liderança tem que ter, o presbítero também, né, além de ter essas qualificações, dom de ensino, né, ele tem também essa responsabilidade de reconhecer o dom das pessoas para que elas também possam edificar a igreja. Às vezes a gente pensa como dons aqueles que pregam, aqueles que tocam música. Não. Nós temos pessoas que têm o dom da intercessão. Ficam orando pela igreja. Ninguém vê. Pessoas que têm dom de serviço. Muitas vezes, as pessoas não veem o que as pessoas estão fazendo no serviço da casa de Deus. E aí você, mais uma vez, você deve conhecer o seu dom, deve buscar a sua santificação própria, deve olhar para essas qualificações do presbiterato, porque essas qualificações é o que Deus espera de ti. E ajudar a igreja a reconhecer aqueles que têm o dom de ensino para estarem no ministério da palavra. Com critério. Muito critério. Porque o ensino é aquele dom que é usado por Deus para direcionar a igreja na sua vontade. Quarto, pregue o evangelho aos perdidos e ajude os irmãos a se santificarem. Como nós falamos aqui, a grande e boa obra dos vasos de honra é fazer discípulos. Fazer discípulos. Repetindo, como que se faz discípulos? Pregando o evangelho e ensinando tudo o que Jesus nos ensinou. Então, tudo que você faz na sua casa, tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz na sua faculdade, na sua vizinhança, tudo isso, você deve ter em mente que você está fazendo discípulos. Como você está se expondo. O objetivo, para a glória de Deus, é ganhar as almas. É levar a palavra àqueles eleitos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Não seja pedra de tropeço. Efésios também, lá no capítulo 4, 29 e 30, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Nenhuma palavra torpe, somente aquela que for útil para a edificação.
E a gente pensa a palavra torpe é só palavrão? Não. É tudo isso que nós vimos hoje. Palavras inúteis, que em nada edificam. Portanto, irmãos, nós tivemos aqui com essa ministração de Paulo a Timóteo algo que está muito direcionado aos ministros da palavra, mas que deve ser vivido por toda a igreja. Nós vimos que os vasos de honra, eles estão na igreja, que os vasos de honra se santificam, buscam a santificação pessoal. Nós vimos que os vasos de honra, eles têm uma grande obra, que é o discipulado. Os vasos de honra fazem parte da vida da igreja. Irmão, você é um vaso de honra. Se você tem Jesus como seu Salvador, você é um vaso de honra. E tudo isso que nós falamos hoje aqui, não é só para os ministros da palavra. Não é só para os pastores. Timóteo estava sendo instruído a como ser um bom pastor. Mas essa aqui também é uma instrução a como ser um bom crente. Essa palavra é para você. E eu não posso deixar aqui de lembrar que a única maneira que nós podemos nos tornar esses vasos de honra é porque Jesus, o único vaso de honra, se quebrou como um vaso de desonra por nós. Paulo disse que ele era um vaso de barro, onde estava depositado o bom tesouro. Por que Paulo, lá em Coríntios, se coloca como vaso de barro? Porque ele reconhece a sua fragilidade como ser humano. Ele não está falando que ele é um ímpio. Ele já se vê como um pecador arrependido, salvo. Mas nós, irmãos, somos frágeis. Nós somos pecadores. Nós não podemos, por nós mesmos, alcançar tudo isso que a Bíblia nos ensina e nos aponta. Mas Jesus, o único vaso de honra na eternidade, se fez um vaso frágil para nos fazer também vasos de honra. E mesmo na nossa fragilidade, colocar todo esse bom tesouro para a sua honra e para a sua glória. Vamos então ler aqui o pacto de membresia da igreja. Nós fazemos isso de tempos em tempos, né? Talvez uma ou duas vezes por ano, no mínimo, porque nesse pacto de membresia aqui da Igreja Batista Esperança está colocado muitas das coisas que nós aprendemos aqui hoje. Nós vamos reforçar, para lembrarmos mais uma vez, aquilo que eu e você nos comprometemos quando nos tornamos membros. Se você não é membro da igreja, está se tornando, fazendo o curso de membresia, também lê em voz alta com a gente, né? Porque você também já está a caminho de fazer esse compromisso. Se você está visitando, também leia, não tem problema, porque nós cremos que são ensinamentos bíblicos, né? São ensinamentos bíblicos. E que serve para a Igreja de Cristo invisível, como eu falei, a Igreja Universal. Tá bom? Então, vou passar aqui os slides e nós vamos ler. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e depois nós lemos todos juntos, ponto a ponto. Pode ser? Nossos compromissos uns com os outros aos olhos de Deus. A base de nossa união, como membros da Igreja Batista Esperança, é o nosso relacionamento com Deus, o Pai, através da obra de seu Filho, Jesus Cristo, confirmada em nós pelo Espírito Santo. Como membros da Igreja Batista Esperança, eu alegremente concordo em andar junto com os membros desta igreja com os seguintes compromissos. Vamos ler todos juntos? Eu irei regozijar na graça de Deus, pessoal e corporativamente, dando graças ao nosso Pai Celestial, pelo sacrifício de seu Filho Jesus, pelo perdão de nossos pecados e pelo dom do Espírito Santo, que nos capacita a crer e a viver para a glória de Deus. Eu viverei com meus irmãos e irmãs em amor, assim como Deus os amou. Buscarei o bem deles, desenvolvendo relacionamentos que promovam santidade, discipulado, louvor e sã doutrina. Eu irei, à medida que Deus me capacitar, cuidar de meus irmãos e irmãs em Cristo que estiverem em aflição, doença e pobreza. Eu não negligenciarei as oportunidades providas pela igreja de adoração corporativa, aprendizado da palavra e comunhão com meus irmãos. Eu me dedicarei ao estudo das Escrituras e à oração de forma privativa e no contexto de grupos.
Eu buscarei crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através de uma vida de santidade crescente, pela graça e para a glória de Deus. Não acabou. Eu buscarei espalhar o Evangelho através dos relacionamentos que Deus me der, e a minha família, local de trabalho, comunidade, bem como sustentar aqueles que a igreja enviar para proclamar o Evangelho em outras localidades. Espera aí um pouquinho, está muito fraco a igreja, vamos falar com mais força, né? Eu buscarei servir os ministérios da igreja, dando de forma regular do meu tempo, esforço e dinheiro. Eu buscarei conciliação quando ocorrer alguma ofensa entre um outro membro e eu, e rejeitarei todas as oportunidades para falar ou ouvir qualquer coisa que seja fofoca ou calúnia. Eu irei cuidar dos membros da igreja e exortar qualquer um cujo ato requeira admoestação. Se a vida de um dos nossos membros requerer disciplina corporativa, conforme descrito em Mateus 18, 15 e 17, eu apoiarei os esforços e direcionamentos da igreja, conforme direcionados por seus líderes, para trazer um membro ao arrependimento de seus pecados. Eu concordo com a doutrina e a prática da igreja, no que diz respeito à disciplina eclesiástica. Eu apoio o ensino da igreja, no que diz respeito à conciliação de disputas, e me comprometo a me submeter aos conselhos dos líderes da igreja, quando e se me envolver em alguma disputa ou desentendimento com outro membro da Igreja Batista Esperança. Eu promoverei o casamento que reflita o relacionamento de Cristo com a sua igreja e prometo criar qualquer filho que Deus vier a me dar na disciplina e instrução do Senhor. Por último, mais forte agora, eu irei, se me mudar desta localidade, me unir em alguma igreja local, onde eu possa viver o espírito deste compromisso e onde a palavra de Deus seja ensinada. Amém. Um compromisso com a igreja do Senhor. Seja aqui na Igreja Batista Esperança, onde você congrega ou qualquer lugar que você vier a morar. Que essa palavra faça eco no seu coração durante a semana. E que você lembre que você é um vaso de honra, usado para toda a boa obra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a Tua palavra, Senhor, ela é pura, Deus. Ela nos dá sabedoria, Senhor. Ela discerne os nossos pensamentos, Senhor, discerne as nossas intenções, Pai, e nos traz o arrependimento. Ó Deus, por favor, nós pedimos, Senhor, que Tu continues a edificar a Tua igreja, Deus. Que Tu continue, Senhor, a cuidar, Senhor, da vida do nosso pastor Maicon, Deus. Que Tu continue, Senhor, a edificá-lo na Tua palavra, Senhor, para dirigir aqui a congregação, Deus. Que o Senhor também esteja levantando, Senhor, outros pregadores, Pai. Que o Senhor esteja levantando pessoas que amam o Teu Evangelho, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando para que as pessoas aqui, Senhor, possam usar os seus dons e possam servir os irmãos em atenção à edificação, à santificação, à purificação uns dos outros. Ó Deus, nós agradecemos, Pai, porque Tu tens acrescentado a nossa igreja, Senhor. Tu tens usado, Senhor, esta comunhão para levar o Teu Evangelho aos perdidos, Pai. Nessa cidade que está em trevas terríveis. Continua, Senhor, usando a vida da nossa igreja, Pai, para transformar a nossa cidade. Tem misericórdia de nós, Deus. Dá-nos um bom restante de domingo, Deus, e que também esse tempo, Deus, que nós temos hoje, Pai, seja para continuar meditando na Tua palavra. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém.